tranquilo. Quando a gente começa a estudar matemática, né, qualquer aluno, quando vai começar a estudar matemática, desde criancinha, desde pequenininho, começa estudando qual conjunto numérico? O conjunto dos números naturais, né, que eu coloquei aqui, ó, representado pela letra N com uma barrinha do lado. O conjunto dos números naturais, basicamente, representam a contagem. Quando a gente vai contar objetos, né, quando a gente é bem pequenininho, a gente aprende que as quantidades são representadas por 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, não é mesmo? E também tem aquele número que não representa quantidade nenhuma. Eu não tenho nenhum objeto, então o número que representa isso é o número 0. Inclusive o 0, ele é um número que foi representado, o seu símbolo, ele só apareceu depois, né? Porque a gente não costuma falar, eu tenho 0 balas, eu tenho 0 chocolates. A gente simplesmente fala que a gente não tem. Então, dentro da evolução da matemática, historicamente, todo mundo sempre fez isso. Num dado momento, houve a necessidade de criar uma representação para o não ter, e aí criou-se o 0. Legal? Já o conjunto dos números inteiros, né, que aí vem o surgimento dos números negativos. Por que teve essa necessidade? Basicamente, dentro da história, os números negativos eles surgiram com a ideia de troca, de prejuízo, né, com o surgimento do comércio, né, as pessoas começaram a trocar as coisas, a vender as coisas e começou a se criar a ideia de lucro e prejuízo. E aí sim, caramba, como é que eu vou representar o prejuízo? Ele não pode ser o mesmo número que vai representar lucro e prejuízo, né? Então aí houve essa necessidade de representação e aí surgiram os números negativos. E o 0 sempre ali representando o zero, o nada, né? Então dentro do conceito de saldo financeiro, o 0 significa que você não está no lucro e também não está no prejuízo. Não ganhou, mas também não perdeu. Legal? E aí, os números negativos surgiram principalmente com essa necessidade, mas eles têm várias outras aplicações, né? Temperatura, é muito comum a gente ver, lógico, no Brasil a gente não vai ver, um país que está sempre quente, mas em outros lugares, né? Ou quando você vai colocar lá no seu freezer um determinado tipo de bebida, um guaraná, uma cerveja, enfim, uma água, você tem lá a representação numérica da temperatura ali dentro, e a temperatura ela é negativa, abaixo de 0, a gente sabe que isso é muito frio. Também? Tranquilo? Movimentos, mas o que é isso, professor? Movimentos. Uma aplicação muito interessante dos números negativos é na física. Né? A velocidade em física ela é mais que um número, né? Ela é um vetor. Então ele tem um valor, uma quantidade, mas também tem um sinal. Então a velocidade negativa, óbvio, a gente no nosso dia a dia, ninguém fala, pô, eu tô lá viajando a menos 100 km por hora. Não, isso não existe. Mas nos estudos de física, existe o conceito de velocidade física dentro do movimento, tanto para velocidade quanto para aceleração. Altitude, né? A gente costuma muito ouvir falar nos telejornais, né? Na televisão, fulano estava não sei tantos metros de altitude, escalou uma montanha de não sei tantos metros de altitude. Então a altitude basicamente seria a altura ou o nível que você subiu ou desceu em relação ao nível do mar, né? Então o nível do mar é o nosso 0. Então, se você subiu 10 metros, né, acima do nível do mar, você está a uma altitude de mais 10. Agora, se você desceu 10 metros, ou seja, dentro do mar, numa profundidade ali embaixo, então você está numa altitude de menos 10. Então é isso. Também tem as datas históricas, né? Não é muito comum no nosso cotidiano a gente ver isso, é mais falado, né? Quando a gente vai falar de datas históricas, a gente sabe que tem o quê? Os anos após Cristo, depois de Cristo e os anos antes de Cristo. Então, não é comum a gente ver isso, mas pode acontecer. Você vê um ano, a gente está no ano, sei lá, vamos supor que eu estou aqui no ano de 1931. Então, esse 1931 é o ano depois de Cristo, é um ano positivo. Agora, se eu falar que eu estou no ano de menos 300, então você sabe que é 300 anos antes de Cristo. Tranquilo? Então a ideia aqui inicial é só te mostrar uma breve introdução sobre o surgimento, sobre a necessidade, sobre algumas aplicações dos números negativos que você vai se deparar com elas, com certeza, em alguma questão de prova, de concurso, de vestibular, porque normalmente são essas abordagens que são feitas.